Essa senhora foi ameaçada e agredida por um jovem vizinho rico e de família influente. Ela ligou para a polícia e o oficial apenas riu da idosa. Mas quando todos viram uma foto e descobriram quem era o filho dela, eles ficaram pálidos. Ashley embalou tudo o que precisava para levar para sua casa no litoral. Levou 3 trocas de roupa, alguns medicamentos e alguns pacotes de sementes para o jardim da casa, o lugar da propriedade que a mulher mais se orgulhava de ter criado. Ashley não esqueceu de Tom, seu gatinho de estimação, e preparou a caixa de transporte para ele. Vendo sua dona tão animada, o gato não parava de seguir Ashley pela casa enquanto ela se arrumava para a viagem. O plano de Ashley era ficar em sua casa de praia por uma semana. Queria sentir o cheiro do mar, andar pela praia, mergulhar e cuidar muito bem do jardim antes de voltar para a cidade. Ashley tinha comprado sua casa nos subúrbios há 7 anos, depois que seu filho John morreu em um terrível acidente de trabalho. A morte do filho foi traumático para a idosa. Foi um choque extremamente doloroso que, por muito tempo, incomodou a sua tranquilidade. Ela considerava o filho um verdadeiro herói. Ele serviu 2 vezes no Iraque e tinha até uma medalha de bravura concedida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ela guardava essa medalha e outras lembranças de John em uma gaveta de sua escrivaninha. Ashley precisou chorar muito, quase até se sentir seca por dentro, antes que enfim pudesse aceitar que o filho tinha mesmo partido dessa vida e não voltaria. O marido morreu há 20 anos, vítima de um infarto. Também foi um período difícil para ela e sua família, e como consequência, John virou a prioridade incontestável de sua vida. Durante quase toda a sua vida adulta, Ashley atuou como professora de história. Era uma educadora muito habilidosa e que conseguia dominar seus alunos, sempre fazendo o tema de suas aulas parecer interessante para os adolescentes. Ela achou que a aposentadoria das salas de aula iniciaria uma nova realidade, mas aí veio a morte do filho e então Ashley soube o que é ter uma vida dividida em antes e depois, da forma mais trágica e dolorosa que pode existir. Uma das coisas que ajudou Ashley a sair do estado permanente de luto foi o cultivo de flores em sua casa no litoral, fato que incomodou alguns de seus conhecidos. Não entendiam por que a mulher naquela idade iria querer ter uma propriedade perto da praia. Chegaram a insinuar que talvez a tristeza do luto estivesse afetando sua capacidade de raciocínio. Para essas pessoas, Ashley respondia sempre com um sorriso misterioso. Ela não devia explicações a ninguém e, de fato, nunca se arrependeu de ter comprado aquela casa. O local escolhido por ela não tinha uma área construída muito grande, mas tinha um bom pedaço de terra que ela logo tratou de transformar em um jardim. Ela nunca tinha cuidado de um. Então, aprender sobre flores, plantas e ervas daninhas foi um hobby que consumiu muito do tempo de Ashley. Ashley estava com mais de 70 anos e não dirigia mais. Por isso, naquele dia, ela pegou um ônibus, subiu no veículo com sua mala de roupas e a caixa de transporte de Tom, o gatinho, que parecia bem tranquilo com a viagem. Ela estava animada porque sabia que em pouco mais de 1 hora estaria de volta ao reino das belas flores que a esperavam no jardim. A viagem passou rápido e logo a senhora estava mais uma vez na porta de sua segunda casa, localizada em uma rua tranquila e sombreada, a 3 quarteirões da praia. Mas quando atravessou o portão, foi pega de surpresa. Que diabos havia acontecido ali? Quem faria aquilo com seres tão indefesos? A idosa ficou perplexa com o que viu. Soltou a mala e deixou a caixa de Tom no chão para poder levar as mãos ao rosto. Começou a chorar e sentiu suas bochechas enrugadas queimarem de raiva. O fato era que o gramado perfeitamente aparado da idosa agora era uma enorme pilha de lixo. Havia garrafas de cervejas vazias, pontas de cigarro e embalagens plásticas jogadas ali. Desde que começou a visitar regularmente a casa de veraneio, Ashley nunca tinha encontrado seu jardim daquela forma. Quem teria cometido tamanha barbárie? Apesar do estado de seu jardim, não havia mais ninguém na sua casa naquele momento. Ashley então foi para a rua e notou que havia uma fila de carros parados na rua e havia som na casa de seu vizinho. Deviam estar realizando algum tipo de reunião ou festa. Será que eles tinham alguma coisa a ver com aquela depredação de seu jardim? Embora tenha cogitado essa possibilidade, a idosa achou melhor não tirar conclusões precipitadas. Afinal, não tinha visto ninguém em flagrante. Ela tomou ar e levantou a cabeça. Pegou suas coisas e entrou na casa. Apesar de mais calma, ela continuava tentando entender por que alguém faria uma coisa daquelas. Todo aquele lixo em um espaço tão bem cuidado e bonito. Para quê? Para ela, não era provável que aquilo tivesse sido feito por alguma pessoa aleatória que estivesse indo ou voltando da praia. Ao mesmo tempo em que pensava nisso tudo, ouvia música alta e vozes bêbadas vindo da propriedade vizinha. Ashley estava quase tendo uma enxaqueca, então fechou todas as janelas. Para poder limpar a mente, resolveu fazer uma faxina na casa. Ela nem percebeu quando o dia terminou e uma lua cheia tomou o céu. Já a festa ao lado
parecia longe de acabar, pois estava ficando ainda mais animada, a julgar pelos risos e gritos que ouvia mesmo com as janelas e portas fechadas. Ashley pensou que, se continuasse naquele ritmo, ela não conseguiria dormir. Logo, a música ficou ainda mais pesada, com graves que ressoavam nos cômodos de sua casa, fazendo as paredes vibrar. Tom estava tão assustado que se escondeu embaixo da cama e não queria sair de lá por nada, nem para comer. Primeiro foi seu jardim, depois foi sua paciência. Agora, até seu gatinho estava incomodado com tudo aquilo. Para Ashley, não havia mais como suportar a situação e, caso não fizesse nada, teria uma noite dos infernos. Então ela se vestiu, saiu de sua casa e bateu na porta dos vizinhos. Havia cantoria lá dentro e música alta. Ela chamava, batia no portão e apertava a campainha, mas ninguém atendia. Mas a idosa continuou, nem que precisasse tentar até quebrar aquele portão. Depois de 15 longos minutos, uma mulher de cerca de 25 anos abriu a porta, com um copo na mão. "Oi, posso ajudar?", disse a jovem. Ashley respirou fundo e tentou não ser grosseira. "Boa noite, menina. Meu nome é Ashley e moro aqui do lado. Você poderia diminuir um pouco o volume? Meu gato está com medo." A mulher sorriu levemente em resposta, tomou um gole de vodka do copo que segurava e respondeu: "Mas por quê? É uma festa na minha casa. Estamos comemorando. Não tenho direito de ouvir música, não?" Observando bem aquela garota, Ashley sabia que ela devia estar bebendo há horas e não iria adiantar argumentar. Se ela não via que a pessoa em sua porta era uma pessoa de idade que merecia respeito, não haveria muito mais o que esperar daquela pessoa. Além disso, a jovem parecia pronta para defender seu direito de ouvir música alta, nem que tivesse que bater numa idosa para isso. Ashley então abaixou a cabeça e se afastou para voltar para casa. Ela teria que tomar pílulas para dormir se quisesse descansar naquela noite, mas pelo menos agora ela tinha certeza de que seus vizinhos eram podres o suficiente para realmente terem sido os responsáveis pelo entulho que estava jogado em seu jardim. O dia seguinte foi uma tortura para a idosa. Ela estava com fortes dores de cabeça e com a pressão acima do normal. Tentava se concentrar de que a festa já tinha terminado e que naquela noite ela poderia descansar bem melhor. Pelo menos Tom estava menos assustado. Ashley passou o dia todo se sentindo estranha, sempre de olho no relógio. No entanto, foi só o sol começar a descer no horizonte para que sons de pessoas e de música voltassem a ecoar da casa vizinha de novo. Quando anoiteceu, a música estava mais alta do que no dia anterior. O gato miava embaixo da cama, com olhos esbugalhados. A idosa sentia a música pulsar em seu peito, como se a caixa de som estivesse ali em sua própria sala. Ela achou que estavam fazendo isso de propósito e se sentiu assediada por aqueles jovens bêbados e sem educação. Mais uma noite daquele jeito e ela iria enlouquecer. Então Ashley pegou o telefone e ligou para a polícia. Ela não queria ter que fazer aquilo, mas tinha certeza de que seus vizinhos não dariam ouvidos a ela. Para evitar mais uma humilhação, quem sabe a polícia poderia lidar com aquilo de uma forma mais eficiente. Então, um pouco envergonhada por não ter conseguido resolver o problema ela mesma, Ashley reclamou do barulho vindo de seus vizinhos. Ela gaguejava enquanto falava e dava para perceber que estava agitada. O oficial que a atendeu pediu que ela se acalmasse. Em breve, uma viatura chegaria ao endereço. No entanto, o em breve do policial se estendeu por mais de uma hora de espera. E justamente quando o carro da polícia estacionou na rua, os vizinhos abaixaram o volume até ele quase não ser mais perceptível no interior da casa da idosa. O policial pegou as declarações de Ashley e dos vizinhos. A idosa ficou uma fera quando o policial disse que os vizinhos alegavam que não aumentaram o som nenhuma vez e que não sabiam que podiam estar incomodando alguém. Afinal, nenhum outro morador tinha feito qualquer reclamação. A jovem, a mesma que tinha atendido Ashley no portão na noite anterior, disse que era um mal-entendido que só tinha acontecido na cabeça de sua vizinha de idade avançada e que ela não tinha culpa nenhuma. Ao ouvir isso, Ashley ficou vermelha de raiva e depois de vergonha, pois não conseguiu pensar em nenhuma resposta à altura para aquela garota. O policial então disse que Ashley precisava tomar mais cuidado, porque chamar a polícia para fazer uma alegação falsa poderia resultar em uma multa, além de fazer as forças da lei perderem seu tempo. O oficial foi embora, fazendo uma cara amarga para a senhora. Ela não acreditava que estava passando por uma situação daquelas naquele estágio de sua vida. Pelo menos, toda aquela confusão tinha deixado algumas coisas mais claras. Ashley soube que o nome de sua vizinha de 25 anos era Chloe Sherman, filha de um empresário muito conhecido em todo o litoral, e também não tinha mais dúvidas de que sua vizinha a importunava de propósito. 10 minutos depois de Ashley ter voltado para casa, o som da música começou a subir de novo. A idosa pegou o telefone e discou novamente para a polícia. Pediu que viesse imediatamente, pois estava ficando louca com aquele barulho. Ashley não sabia como os vizinhos estavam monitorando a rua, porque novamente foi só a viatura encostar que o som da festa voltou a níveis mais baixos. O policial disse que já tinha avisado a senhora de que aquilo era uma infração e que não gostava de perder seu tempo. Afinal, havia mais pessoas na cidade precisando da polícia para problemas de verdade. Ashley tentou argumentar que os vizinhos festeiros estavam abaixando o volume assim que percebiam que a polícia estava chegando, mas Chloe negou, dizendo que tudo aquilo não passava de uma alucinação
situação da idosa. Por fim, o policial multou a senhora de idade e exigiu que ela não mentisse mais. Caso contrário, ela enfrentaria consequências mais duras. No dia seguinte, Ashley estava exausta. Tudo o que ela não queria era ter problemas com as autoridades e passar por mentirosa, ainda mais quando ela era vítima naquela história. Por volta do meio-dia, quando a idosa já estava colocando a mesa para comer, ouviu a campainha. Ao chegar na porta, viu um rapaz de cerca de 20 e poucos anos, com um olhar arrogante e uma cerveja na mão. Pois não? Ashley pergunta. Oi, meu nome é Léo, sou namorado da Chloe, que mora aqui do lado. Eu queria entender que barulho foi esse que a senhora ouviu ontem. O rapaz perguntou. A idosa percebeu o tom hostil do jovem e sentiu que a conversa poderia se tornar um problema. Então se limitou a dizer que praticamente não havia dormido naquela noite e que chamaria a polícia novamente caso aquilo se repetisse. O jovem riu de maneira irônica e disse que sentia muito, mas que todos na casa tiveram um semestre estressante na faculdade e que estavam na cidade para curtir até o último dia de suas férias. Além disso, eram jovens e era isso que jovens faziam. Mas aparentemente estamos incomodando uma velha amarga que nem lembra mais de seus tempos de juventude, certo, coroa? Ashley estava sem reação, se esforçando para acreditar que, de fato, estava ouvindo aquelas coisas na porta de sua casa. Mas a situação estava prestes a piorar. Olha, quanto à polícia, o pai da minha namorada é o Sr. Sherman, um empreiteiro que manda e desmanda nessa cidade. Ninguém vai tocar em sua filha. E foi aí que o jovem mudou seu tom de voz, soando ainda mais intimidador. Mas cuidado, o mesmo não pode ser dito sobre você, minha senhora. Se é paz e silêncio que você quer, então procure um asilo para se internar, e não uma cidade praiana. Ashley ficou pálida diante dessa ameaça direta. Por fim, Léo deu um último gole na cerveja e arremessou a latinha no jardim da senhora, dizendo: e esse jardim imundo? A senhora não cuida da sua casa, não? Ashley nunca tinha se sentido daquela forma. Tinha superado um luto de 3 anos pelo filho e a morte do marido. Tudo o que queria era ficar em paz e cuidar de suas flores e jardim. Mas agora não só era considerada uma velha cínio e mentirosa pela polícia, como também tinha sido ameaçada. Mais tarde naquele dia, quando a festança de Chloe, Léo e seus amigos recomeçou, ela chorava em silêncio, acariciando Tom, o gatinho que continuava assustado, enquanto sentia a vibração da música ressoando nas paredes. Dessa vez não teve coragem de chamar a polícia, com medo da ameaça que havia sofrido. No dia seguinte, ela se sentia realmente doente. A cabeça doía e a preocupação estava estampada em seu rosto. Sem enxergar outra opção, a senhora vestiu as melhores roupas de sua mala e tomou coragem para pedir um táxi e ir até a delegacia. Quando chegou, sentiu que ninguém ali iria levar ela a sério, ou então já sabiam que agora era a mais nova velha louca da cidade. O nervosismo fez sua boca ficar seca. Quando tentou tomar um copo de água no bebedouro, a bolsa de Ashley foi para o chão, espalhando todos os seus pertences. Entre moedas, documentos e itens de beleza, havia uma fotografia de seu filho John e a medalha de bravura que ele havia ganhado por sua atuação no Iraque. A situação, que já era difícil, ficou ainda mais embaraçosa para a idosa, que tentou recolher tudo do chão. Mas nesse momento, o chefe de investigações se abaixou para ajudar aquela senhora. Por que ninguém está ajudando? Ele disse alto, repreendendo todos os oficiais que não estavam ajudando uma idosa. Obrigada, mas pode deixar que eu arrumo. Sou tão desastrada. Desculpe, Ashley respondeu. Não precisa se desculpar, é nossa função ajudar. E o homem respondeu e imediatamente ficou mudo. Quando Ashley olhou para ele, viu o policial segurando a foto de seu filho e a medalha de bravura. Onde a senhora conseguiu essa foto? E essa medalha? Ele quis saber. Esse é meu filho John. Já faz 7 anos que ele se foi. O chefe de investigações ajudou a senhora a se levantar e a conduziu para sua sala. Disse que se chamava Howard Sloan. Serviu café quentinho para ela e disse que não conseguia acreditar nas coincidências da vida. Ashley fez cara de quem não estava entendendo. Então o oficial contou sua história. Howard e John, o filho da idosa, tinham servido juntos no corpo de fuzileiros navais na estação americana em Bagdá, capital do Iraque, durante a guerra. Howard e John lutaram lado a lado, enfrentando campos minados, morteiros e atiradores de elites inimigos. Dia após dia, os dois precisavam confiar um no outro para sobreviverem e cumprirem as missões. Durante uma guerra, existem dias sem batalha, mas não há dias fáceis. Por isso, o verdadeiro valor da amizade era tão estimado entre os fuzileiros. Em um episódio que o policial jamais esqueceria, o grupo de soldados americanos estava cercado por inimigos. Um deles se aproximou por trás do grupo, silenciosamente, e chegou a colocar as costas de Howard na mira do fuzil. Mas antes que o soldado inimigo pudesse atirar, John conseguiu jogar o amigo no chão e disparar contra o atacante. Foi uma fração de segundo que evitou que Howard voltasse para casa em uma caixa de madeira. No entanto, o turno dos dois amigos chegou ao fim e as suas vidas tomaram rumos diferentes, ao ponto de o contato entre eles ser cada vez mais raro, até que cessou por completo. Só agora, quase uma década depois, que John cruzava o caminho de Howard de uma forma completamente imprevisível. Agora o chefe de investigações entendia porque nunca mais tinha tido notícias de John e se sentiu triste por isso. Mas se a mãe do amigo estava em uma delegacia de polícia, Howard tinha a obrigação de ajudá-la, primeiramente por respeito e porque essa era sua função ali, mas também em nome do amigo falecido. Então Ashley contou detalhadamente o que estava acontecendo entre ela, sua
vizinhança e o namorado dela. Falou do lixo encontrado no jardim, do som alto e da ameaça direta que tinha sofrido. Ali mesmo, o chefe de investigações já havia traçado um plano em sua mente. Nos 2 dias seguintes, Chloe Sherman e seus convidados continuaram dando festas que iam do entardecer até de madrugada, mas dessa vez Ashley sabia o que fazer. Ligou para o policial que foi pessoalmente até a casa dela, e não da vizinha, e foi à paisana, sem usar a viatura. Ao chegar, ele pôde comprovar que o som emitido era realmente ensurdecedor. Com um aparelho celular, ele filmou o ambiente reverberando com o som, o gato assustado embaixo da cama e a aflição da idosa. Depois, Howard usou um decibelímetro para comprovar a altura do som dentro da casa de Ashley. Para sorte e surpresa dos dois, eles ainda conseguiram filmar o exato momento em que Léo e outros rapazes jogaram uma sacola de lixo no jardim da idosa por cima da grade que separava as 2 casas. Mas nada disso se compara com o que iria acontecer em seguida. Howard e Sloan sabiam que som alto e despejar lixo não resultariam em penalidades muito severas, então sua última cartada seria testemunhar e registrar uma nova ameaça sofrida pela senhora de idade. Para isso, ele se manteve escondido em seu carro civil à paisana, e Ashley tocou a campainha da casa de Chloe para, educadamente, pedir para baixarem o som. Quando Chloe apareceu na porta, o namorado estava com ela, ambos completamente bêbados. Do carro, Howard não conseguia saber o que estavam falando exatamente, mas percebeu que a discussão ficou acalorada. Chloe empurrou Ashley, que quase caiu, e em seguida, Léo jogou sua bebida nela. Nesse momento, Howard correu até a casa e mostrou o distintivo. Chloe, fora de si por conta do álcool, comemorou. Finalmente vocês chegaram. Até que o fato do meu pai molhar a mão de vocês serve pra alguma coisa, hein? Howard absolveu aquela informação e disse que ela estava enganada. Ele estava ali para dar voz de prisão a Chloe e Léo por agressão, na frente de todos os convidados. Chloe apenas riu e disse: "Você sabe quem eu sou? E liga pro meu pai e ele vai cuidar de tudo." Howard então argumentou que o Sr. Sherman iria mesmo receber uma ligação em breve, já que sua própria filha havia admitido o envolvimento dele em algum esquema de propina que seria profundamente investigado. Chloe e Léo saíram algemados na viatura e foram levados para a delegacia. Alguns meses depois, a investigação contra o empreiteiro Sherman teve seus primeiros resultados e ele foi chamado para depor, o que iniciou uma ação judicial do estado contra ele, que envolvia pagamento de propinas e superfaturamento em obras ilícitas na cidade. O processo corre até hoje e o escândalo manchou a influência que o empresário e sua família tinham na região. Chloe e Léo perderam um processo para Ashley, com base nas provas e depoimentos do investigador Howard. Ambos tiveram que pagar uma indenização no valor de $60 mil para a idosa, além de precisarem prestar serviço social como garis, passando as 3 seguintes férias da faculdade limpando as ruas e parques da cidade. Ashley agora se sentia melhor. Não sabia se aqueles jovens aprenderiam alguma lição, mas pelo menos sua imagem estava limpa de novo e seu jardim já era de novo o mais bonito da rua. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like, e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.